Olá, seja bem-vindo! Hoje eu vou falar sobre 11 situações que você deve ter todo o cuidado no seu negócio, na sua empresa. Eu sou a Sabrina e essa aula de hoje é para você que trabalha muito e não vê a cor do dinheiro no final do mês. Para você que trabalha muito e não consegue curtir a família, não consegue tirar férias. Esse vídeo é para vocês. Primeiro item que a gente tem que ter cuidado na nossa empresa, prestar muito atenção, é a precificação, seja do produto ou do serviço que a gente realize. Por exemplo, eu faço brigadeiro para vender ou docinhos, vários tipos de docinhos. Se eu não cuidar o tempo que eu levo para fazer uma receita, ou a quantidade, o cento, né? Geralmente se vende cento, meio cento, por aí. Se eu não cuidar o tempo que eu levo realmente para fazer os ingredientes que vão, não só os ingredientes que vão, a embalagem, o frete para vir, os insumos. Sim, tem muita gente que esquece o frete. Ou se eu paguei um tele, alguém para ir buscar, é um frete, tem que entrar nesse custo. Senão não vai fechar a conta no final do mês. Você vai ter gastos e não vai saber para onde foi esse dinheiro, para onde foi a grana. O gás, faço na panela. Bom, tem gás envolvido, tem algum tipo de energia, né? No micro-ondas, tá? Mas tem algum tipo de energia envolvida, então também deve ser calculado. Então, todos os gastos envolvidos, todos os custos envolvidos devem ser calculados, não podem ser esquecidos. Então, a precificação, seja do seu produto, seja do seu serviço, tem que estar correto, tá? Então, a precificação é um item que a gente tem que prestar muita atenção, porque ele leva muita gente à falência ou a desistir do negócio. Não dá dinheiro. Isso aqui não consigo ter dinheiro fazendo tal coisa, né? Por exemplo, fazendo docinhos. Ou será que não está fazendo errado? Será que o custo não está errado? Ou será que a qualidade não está boa? Então, sempre é bom pensar um pouquinho mais, né? Parar um tempinho, fazer, porque é o seu negócio que está em jogo. Então, é importante, sim, você calcular. Pode ser até uma costureira, sim. Você tem que calcular quanto você quer ganhar no mês. Então, quanto que vale a sua hora? E mais, né, todos o seu serviço ali, todo o tecido envolvido, né, linha, agulha, a máquina de costura, tem todos os outros artigos, né, envolvidos. Mas você tem que saber o valor da sua hora também, tá? Cuidado no multiplicar por 2 ou por 3. A minha mãe é costureira, tá? Ela também costura, né? E ela pegava o valor do tecido, que ela fazia umas necessaires maravilhosas, lindas. Ela pegava o valor do tecido, dos insumos, tudo e multiplicava ali por 2 ou por 3, alguma coisa assim. Só que não é bem assim. Se tu pega um tecido, né, mas muito baratinho, não vai dar o valor da sua hora, né, da sua mão de obra. Acaba não se pagando, ou muito difícil de trabalhar. Eu lembro que ela tinha alguns tecidos, assim, muito difíceis de trabalhar, mais duros, assim, mais resistentes, difíceis, demorava mais para fazer. Ela fala, não vale a pena fazer. Mas claro, tava precificando errado. Aí não vale a pena fazer, porque você fica um tempão em cima daquele tecido, tentando moldar ele, e tá perdendo dinheiro. Por quê? Porque ele é mais barato, mas só que ele é mais difícil de lidar, mais difícil de manusear. Aí não ganha nada. Se for multiplicar por 2 ou por 3, o tempo que ficou em cima ali trabalhando não vai se pagar. Então tem que ter muito cuidado. Não é errado, totalmente errado, multiplicar aí por 2 ou por 3 ou por 4 ou por 5, tá? Só que às vezes esse por 2 ou por 3 não paga o real custo, tá? E isso que tem que ter cuidado, né? Não é errado, só tem que cuidar quais são os custos que estão realmente envolvidos ali no seu negócio. Bom, depois dessa precificação, um outro ponto importante é se a sua precificação, o seu preço que você está cobrando, ele é condizente com o mercado. Por exemplo, não adianta eu montar uma cafeteria. Tô vendendo cafezinho, tô vendendo cappuccino, e eu abri e coloquei o meu cappuccino a R$ 25 numa cidadezinha aqui do interior, que quase não tem cafeteria e tudo mais, mas eu quis, já que eu sou quase a única, eu vou lá e coloquei a R$ 25 um cafezinho,
um cappuccino que é no máximo ali 200 ml. Bom, provavelmente eu vou estar bem fora do preço para a região que eu estou, né? Então, isso tudo tem que ser muito bem cuidado. Não adianta eu chutar um preço, colocar um preço para o meu produto, se não é condizente nem com a região que eu estou, com as condições econômicas da região. Uma situação é eu ter uma cafeteria dentro de um aeroporto, aluguel mais alto, então tem custos mais altos. Outra coisa é eu no interior, numa lojinha pequenininha, num espaço, colocar a minha cafeteria e colocar preços absurdos. Ah, porque eu acho que vale. Ou achar que vale, ou precificar errado, que não é condizente com a região ou com a precificação no geral, vai fazer você passar mal bocado ou mesmo falir, né? Fechar, porque você não vai ter movimento, não vai conseguir sustentar o seu negócio. Então, claro, tem que saber precificar corretamente, sim, mas também não adianta você pegar e colocar lá uma margem mega alta no final, porque você quer ganhar mais, muito mais, mas não é condizente com as condições ou com o produto ou com a região, tá? Então, são situações que tem que cuidar. Tem que estar condizente com a região. Então, cuidado com a sua precificação. Eu ia falar sobre o valor, né? Tem produtos que já têm valor agregado, mas foi uma marca, foi sendo construída com o tempo, né? Por exemplo, aqui na minha região, onde eu moro, tem, por exemplo, já falei ali das lojinhas, dos doces, né? Tem as doceiras, mas tem uma delas aqui que se destaca muito, muito, muito das demais. Não tô desmerecendo ninguém, mas ela se destaca porque ela faz algo muito diferente, muito gostoso, muito delicioso e tem um capricho, tem todo um detalhe, todo um cuidado na montagem, na apresentação do produto que a gente paga. O produto dela é mais caro que os demais, mas ele é tão bem feito, ele é tão perfeito que vale, tem valor, entenderam? Então não é só uma precificação. Toda forma de apresentação e o sabor é maravilhoso. Então esse produto ele tem valor. Não é tudo bem que ela faz a precificação, só que ela cobra um pouco a mais. Sim, mas a gente paga, né? Porque a gente enxerga o valor ali, não só o preço. Por exemplo, falando em valor, a Apple, por exemplo, o produto dela tem valor, tem um designer diferenciado, tem uma qualidade envolvida, tá adquirindo não só um produto, mas uma segurança. Então o valor está ali, não é o preço, porque se for pegar o preço, comparar com outro produto, por exemplo, um Dell, outra marca, nós vamos ver que os preços são bem diferentes, mas os valores agregados a eles também são diferentes, tá? Então, quando eu falo valor, às vezes o seu produto, um toque a mais, melhorar a qualidade, você vai agregar muito mais valor. Aí sim você pode modificar a sua precificação, mas depois o valor realmente agregado. Claro, também tem que estar condizente com a sua realidade da sua região, né? Não adianta eu colocar aqui uma cafeteria, por exemplo, na minha cidade aqui, se eu colocar uma cafeteria e cobrar 25 ou 30 reais um cappuccino, por mais que tenha qualidade, valor agregado, não vai funcionar, tá? Então fica esse cuidado sempre na hora de fazer essa precificação e também, né, o item 2, que é verificar a realidade da região, né? Se é condizente com a região que você está. O terceiro item, esqueça o imediatismo na sua empresa, né? Esqueça porque eu quero tudo para hoje, para ontem. Todo negócio leva um tempo para começar a se estabilizar. Para isso, né, faça projeções. Você tem que pensar assim, quanto do mercado você consegue alcançar? O que você oferece? O que o seu espaço que você tem para conseguir trabalhar? Ali, o que você consegue fazer? Consegue trabalhar 8 horas por dia, mais horas por dia? Você consegue ter essa projeção? E isso é importante, porque se você colocar sua empresa no estilo deixa a vida me levar, né? Você pode chegar no momento que o seu giro de caixa não vai dar conta. Você começa a crescer, como você não fez projeção, na hora de comprar mais insumos, você não vai ter dinheiro, porque você não projetou isso, então não sabe quanto está gastando ou quanto vai gastar para comprar mais insumos, mais matéria-prima e para manter, sim, o seu negócio de pé. Por exemplo, lá na empresa, o que eu fiz? Nós estabelecemos uma projeção. Nós trabalhávamos 8 horas por dia, conforme fomos agora aumentando as vendas, nós fomos aumentando o turno de trabalho. Nós fomos até às 9, era 8 horas normais, né? Começava às 7h30 e ia até às 5h18 da tarde. Tranquilo. Depois, nós fomos até às 9 da noite.
Beleza. Agora, conforme foi aumentando as vendas, nós já tínhamos projetado trabalhar até as 11, mas ficamos só até as 9. Aí aumentou as vendas, aumentou. A gente consegue ir até as 11? Conseguimos, tá? O que isso impacta? É mais trabalho, é mais matéria-prima, tu tem que ter um capital de giro para isso, porque tem mais insumos que você tem que comprar. As formas de pagamento que você oferece para o cliente também tem que estar alinhado, porque senão você nem recebeu ainda e tem que comprar novamente matéria-prima. Então, tudo isso vai interferir no seu fluxo de caixa. Então, é importante fazer as projeções e cuidado com o imediatismo, né? Você não vai abrir seu negócio hoje e vai faturar milhões ali, né? Ou múltiplos dígitos aí já de cara. Não, não é assim que funciona. Tudo tem uma caminhada e é um pouco devagar e você vai formando o seu alicerce. É como numa construção normal. Qualquer construção, se você não faz alicerce, a sua obra pode vir, né, a cair todinha. Tem que fazer um alicerce bem feito para você conseguir construir o seu negócio sadio e duradouro. Outro ponto importante é definir metas, porque sem metas você não vai longe. Exatamente, você tem que saber quantos clientes você tem que atender, quanto você tem que vender para cobrir os seus gastos, seus custos da sua empresa, do seu negócio. Quantos clientes têm que entrar na sua loja e o que eles têm que comprar, ou quantos clientes têm que ir no seu estabelecimento, na sua confeitaria, na sua padaria, ou na sua academia, né, no seu salão, quantos clientes têm que atender e o que eles têm que fazer, né? Quanto você tem que vender para conseguir cobrir esses custos, esses gastos. Por isso é importante colocar as metas, porque aí você vai fazendo junto com o item anterior que eu falei, as projeções para conseguir vender mais, atender mais clientes, aí sim, né, aumentar o faturamento do seu negócio. Tudo com tempo. Então, é importante estabelecer metas, porque você tem que saber, esse número você tem que saber decor, né? Quantos clientes eu tenho que atender, quantos clientes tem que comprar, e quantos itens eu tenho que vender para cobrir os custos, para ficar no 0 a 0. Meu aluguel aqui, por exemplo, eu pago R$ 1.000, né? E eu tenho alguns itens aqui e eu tenho um que custa R$ 10, outro custa R$ 20, outro custa 30. Quantos itens eu tenho que vender para cobrir o custo do aluguel, o custo da energia elétrica? Aí você vai somar todos os seus custos e vai fazer uma relação, né? Quantos itens tem que vender ou quantas pessoas você tem que atender, né? Pode ser um consultório dentista, pode ser uma mecânica, pode ser um salão de beleza. Quantas pessoas tem que entrar e você vai ter que atender para cobrir os custos? Tem pessoas, e eu também já sou uma delas, que eu já faço ali no mês que eu vendi, eu já sei que ali pelo 10º dia, as minhas vendas, até aquele dia, eu já cobri todos os custos, inclusive o salário dos funcionários. Então, você também tem que saber até qual dia do mês, vendendo com aquela frequência, você vai conseguir cobrir todos os custos, inclusive o seu Prolabore, tá? Não é só os custos geral e você fica para depois, não, inclusive o seu Prolabore. Quinto item é ficar atento ao mercado. Sim, você tem que estar atento às novidades, ao que os clientes estão pedindo, o que está acontecendo. Não adianta ficar num mundo à parte, porque você vai ficar por fora das inovações, por fora das novidades e talvez vai deixar de vender. Então você tem que estar atento. O que está na moda? O que as pessoas estão pedindo, estão querendo? Isso você tem que ficar atento. Bom, vou contar uma historinha para vocês sobre ficar atento ao mercado. As calças jeans leves, elas, antes de se tornar calça jeans, o dono delas, o criador delas, da calça jeans leves, ele vendia lonas. E na época do garimpo, deu boom do garimpo nos Estados Unidos, ele foi para a região do garimpo para vender as suas lonas. Só que ele chegou meio tarde, porque já tinha muitas lonas e não estava vendendo seu material. Mas um dos garimpeiros chegou até ele e pediu calças, porque ele precisava de calças e se ele conseguia alguma calça para ele, porque as calças dele já estavam todas esfarrapadas e tal. Ele olhou para suas lonas e pensou, ele falou para o garimpeiro: sim, eu consigo as calças. E ele fez as calças, né, de lona e começou e vendeu para os garimpeiros. Ela era muito mais resistente, só que o material não muito maleável, né? Depois, é claro, ele foi aprimorando até chegar nas calças jeans. Então, ele estava atento
ao mercado, ele ficou atento ao que estavam pedindo. Ele conseguiu fazer do material dele? Sim, a princípio sim, mas depois ele foi modificando e aperfeiçoando. Então, isso, gente, por isso eu falo ali, o quinto item, ficar atento ao mercado. Você tem que ficar atento e não colocar tampões. Você tem que enxergar o que está acontecendo no nosso entorno, porque senão a gente tende a ficar para trás. Um exemplo clássico, né? A nova geração nem sabe da Kodak, né? As máquinas fotográficas antigas era Kodak, ficou para trás. Celular, aquela marca Nokia, né? Ficou para trás. E assim vai. Por quê? Porque ficaram tão focados somente ali no seu produto e não estavam enxergando o que estava acontecendo na volta. O WhatsApp, por exemplo, o WhatsApp hoje, nós todos os utilizamos o WhatsApp, né? Até diminuímos o nome, né? Ficou só o WhatsApp. Todos nós utilizamos e com muita frequência. Quanto as telefonias, as operadoras estavam preocupadas em melhorar o número de mensagens para os planos oferecidos, né? Melhorar a quantidade de itens digitados. Tinha alguém pensando em algo muito mais fácil, muito mais moderno, né? Que veio e acabou com tudo isso, que foi o WhatsApp. Então, praticamente um banho de água fria em cima das operadoras de celular, das telefonias. Por quê? Porque elas estavam só ali pensando no negócio delas, não olhando, enxergando o todo que está acontecendo. Essas pequenas modificações, esses pequenos itens, se você ficar atento, você vai conseguir chegar aos 5 dígitos no bolso. Isso é importante. Você merece ganhar bem, porque você trabalha muito, você merece ter um salário digno, tirar um prolabore. Eu falo salário porque você sabe, né? Que nem todos conseguem conectar rápido, entender rápido o que é prolabore. Parece algo distante, né? Não, prolabore é somente o salário, né, do dono do negócio, né? De quem é o empreendedor. E então, para você conseguir ganhar, botar no bolso esses 5 dígitos, você tem que fazer esses ajustes, se caso, às vezes já faz alguns, falta só mais alguns ou apertar alguns parafusinhos para tudo dar certo. Sexto item: controlar tudo que entra e tudo que sai na sua empresa. Sim, tem que controlar. Sabe aquela historinha? É o olho do dono que engorda o boi? Exatamente. Você tem que estar ali, tem que estar olhando, acompanhando o que está acontecendo dentro do seu negócio. Esse controlar tudo que entra, tudo que sai, é o fluxo de caixa. Não precisa ser formado em administração, ou ter um MBA, ou ter uma pós-graduação em finanças, nada disso. Você tem que controlar tudo que está entrando de grana, tudo que está saindo, tudo que já saiu. Você tem que ter esse controle, tudo que vai entrar futuramente, tudo isso você tem que ter esse controle. Por quê? Porque é o fluxo de caixa. Se o seu fluxo de caixa fica comprometido, sua empresa vai ficar também comprometida. Então, é importantíssimo fazer esses acompanhamentos. Senão, seus 5 dígitos do bolso também vai ficar comprometido, você não vai conseguir alcançar. Você vai colocar metas para ir subindo o seu prolabore. Aí você vai chegar nos seus 5 dígitos, que pode ser o seu prolabore mais os lucros do seu negócio. E aí chegar aí nos 10, 15, 20, 30 mil. O sétimo item: controlar o seu estoque. Sim, se comprar mais, né? Se a gente comprar em larga escala, a gente consegue um valor melhor. Sim, de fato, mas no início a gente é pequenininho. Não dá para comprar muitas coisas ou comprar em larga escala, vai comprometer o seu fluxo de caixa, que é o item anterior que eu falei. Então, você vai ter que comprar em menor quantidade. Negocie os prazos também. Eu quero comprar um pouquinho mais. Então, negocia com o seu fornecedor os prazos. Vai criando vínculo. Conte para ele a sua história. Às vezes o fornecedor, você não conversa, só liga pedindo, nananã, né? Ou por e-mail, tem uma relação mais fria com o seu fornecedor, ele nem quer saber quem você é e tudo mais. Agora, no momento que você tenta se aproximar, conversar, pede ajuda, o que ele te sugere fazer, né? Para você conseguir comprar um pouco mais com um preço melhor, para conseguir diminuir os seus custos e assim aumentar a sua margem de lucro. Então, vendo que uma coisa se interliga na outra,
Mas conversando com o fornecedor, ele conhecendo a sua realidade, sabendo que você quer continuar comprando dele, vai existir uma abertura de conversa, uma abertura melhor para vocês, de repente, negociar, ter negociações melhores, mais espaçadas ou descontos, né, caso for à vista. Então, é sempre importante conversar com o seu fornecedor. Se caso essa abertura tá muito truncada, tá muito difícil, procure outros fornecedores. Sério. Né? Procure. Isso é importante. A gente não pode ficar só na mão de um fornecedor. Nós temos sim que ter mais fornecedores, mapear outros e mapear também essas formas de pagamento e condições que são oferecidas. E o item mais muito importante, talvez esse seja um dos grandes geradores de dívidas das lojas ou do seu negócio, né? As despesas, controlar as despesas. Se você não controla as despesas, você não tem elas todas mapeadas, talvez você esteja tendo um prejuízo muito grande. Então, controlar as despesas, saber quanto você está pagando de energia elétrica, quanto você paga na conta da água, aluguel, todos os custos envolvidos. Sabe aquele supermercado que você faz para sua empresa? Café, papel higiênico, né? Água e assim por diante. Se você não calcula, você pode estar se perdendo aí nas despesas. Ou a energia elétrica. Talvez tenha algum ponto que está gastando demais no seu negócio e você não se deu conta. Então, essa revisão, acompanhamento mensal é importante, porque se alguma coisa acontecer de errado, você vai conseguir ver a tempo o que está acontecendo. Se você não faz acompanhamento mensal, talvez tenha um ralo do seu negócio, você não está enxergando e quando enxergar, já saiu muita grana por ali. Então, é importante fazer esse controle das despesas, dos custos envolvidos no seu negócio. O nono item é o que mais acontece. Acontece demais. Confusões nas contas da pessoa física e da pessoa jurídica. Se a sua empresa tem o CNPJ, conta do banco, pessoa jurídica. A sua conta pessoal, então, é a conta da pessoa física. Então, são contas diferentes. Tem pessoas que movimentam tudo na pessoa física. Vão ter problemas com a Receita Federal. Como você vai explicar uma movimentação de grana e que não é o seu prolabore, não é o seu salário, você não vive daquele dinheiro, você paga todas as contas do seu negócio com aquele dinheiro e às vezes sobra uma merreca, porque você não nem estipulou o seu prolabore. Como você vai justificar toda essa movimentação de grana? Não dá, tem que separar, tem que fazer certinho e colocar o valor do seu prolabore. Se você não tem esse valor estabelecido, aí tem um mês, que foi um mês bom na empresa, né, deu um lucro aí de 6 a 10 mil, tá sobrando aquele dinheiro porque foi lucro e você acha que aquele lucro é o seu prolabore e gasta ele. E começa a gastar em demasia. Aí, próximo mês, faz contas em cima desse valor, só que não dá o mesmo lucro. Dá bem menos, porque vendeu menos, ou aconteceu alguma coisa, subiu os insumos, subiu alguma coisa e você não repassou todo o valor para o cliente. E aí, como você não estabeleceu o seu prolabore, você está confundindo o lucro da empresa com o seu prolabore. Então, ter contas separadas, prolabore estabelecido, estabeleça o prolabore, faça as retiradas para sua conta da pessoa física. Não consegue tirar de uma vez só? Estipule por semana. Faça esse acompanhamento. Você tem que fazer esse acompanhamento para ver o que sua empresa consegue pagar. As vendas foram aumentando, dá para aumentar seu prolabore? Sim. Aí depois de um tempo, sim. Mas não fique aumentando todo mês sem saber as condições reais da empresa, porque ela também passa por sazonalidades. Sim, tem meses ou dias da semana que são menos movimentados que outros. Então, tudo isso você tem que mapear, você tem que saber na ponta do lápis e na ponta da língua. Outro item que você tem que cuidar, o 10º item, é as formas de pagamento que você oferece dentro do seu estabelecimento, dentro do seu negócio. Ofereço pagamentos via maquininha, né? Cartão de crédito, via link de pagamento, não é só à vista, é Pix. Todas elas você tem que saber quais são as taxas, juros e condições envolvidas. Por exemplo, só de maquininha para cartão de crédito, gente, existe uma diferença exorbitante de banco para banco, tá? De instituição financeira para instituição financeira. É muita diferença. Só eu aqui na empresa, eu pesquisei e eu trabalho com 2, tá? A terceira eu aboli porque era muito alto os juros, né? Não gostei, então
Eles me ofereceram várias vantagens e tudo, mas não era vantajoso. Uma delas, para eu oferecer para o cliente, em 10 vezes, dava 17 e poucos por cento de juros em 10 vezes. Mais uma taxinha para passar o cartão. Só que eu tinha que arcar com os juros. O meu cliente ele não quer pagar os juros, tá? Então eu tinha que arcar com os juros. Nossa, vai dar uma diferença exorbitante. A outra, eu trabalho com links de pagamento, né? A outra ofereceu com 12%, 12,3% em 10 vezes. Opa, gente, de 17 para 12,3%, 10 e 10 vezes, as mesmas condições. Então, e eu poderia antecipar. A antecipação também, isso é importante, né? A antecipação era menor a taxa de juros para antecipação do que o outro oferecia era bem mais alto. Não trabalho com antecipação, tá? Mas eu não antecipo esses recebíveis, porque já vai descontar mais uma grana daquele valor, né? Então eu não trabalho com antecipação. Procuro trabalhar exatamente dentro das datas para resgatar o dinheiro. Então, por isso que você tem que estar com esses controles do teu fluxo de caixa, das suas despesas, do que você está vendendo e quais as condições que você está oferecendo. Porque senão, imagina toda vez, eu sei que eu posso oferecer em 10 vezes, né? Só que, nesse mês eu gastei demais, a minha empresa, vou ter que antecipar. Ofereci, mas vou ter que antecipar. Então já tem ali 4 a 5, às vezes por cento a menos que você vai receber. Talvez fique mais difícil ainda controlar o seu caixa, porque vai ficar sempre um buraco ali, um valor que você não vai ter, né? Você estava contando, agora não tem mais, porque gastou demais no mês ou aumentou muito os seus custos naquele mês. Então, tem que cuidar bastante, né, dessa captação de dinheiro. E cuidar bastante, sim, sempre das condições. Negocie condições, juros, prazos, tudo que puder. E não fique numa instituição só. Tente ver nas outras. E também não coloque todas as bandeiras ali, né? Bandeiras não, desculpa. Todas as maquininhas de todos os bancos. Porque tem umas que cobram taxas mensais. Aí você tem que cuidar, né? Então, trabalhe com a que vai te gerar melhor benefício. E também agora com o Pix ficou muito mais fácil, né, de oferecer ali. Não tenho dinheiro, não sei o que. Faz um Pix, né? Faz um Pix que é muito mais fácil, rápido e prático. E o 11º item da nossa lista de 11 itens, né, é recorrer ao crédito. Gente, recorra ao crédito só como última opção, tá? Ou dentro de uma estratégia que você tenha feito. Bom, se eu vou recorrer ao crédito de alguma instituição financeira, eu tenho uma projeção, a projeção do item anterior que eu falei, de vender tanto mais, isso vai voltar em tanto tempo, vai se pagar em tanto tempo, você vai ter que saber, não simplesmente pegar um crédito e, agora eu tenho um dinheirinho na conta, ficar tranquila ali, achando, e depois tem que pagar as parcelas e não tem grana. Assim que lacrou todo, se endividou e agora não tá mais nem tirando o seu prolabore porque tem que pagar aquelas parcelas, porque não fez a projeção correta. Então só recorra ao crédito fazendo uma projeção. Por quê? Porque ele fragiliza o seu caixa. Se você não está com tudo bem alinhado, talvez você venha aí a ter uma decepção bem grande ou vai fragilizar muito a sua empresa e você não vai conseguir se levantar tão cedo. Então, antes de recorrer a um crédito de alguma instituição financeira, pesquise bem, compare juros, as taxas, não é só o juro. Cada instituição tem taxas e taxas altas. Ainda tem mais um seguro embutido, tem mais sempre uma coisinha a mais ali embutido. Então, tenha cuidado, faça com calma, mas estabeleça uma projeção. Esse dinheiro tem que voltar. Tá? Não é só peguei empréstimo e vou ficar pagando aquele empréstimo. Não, esse dinheiro tem que voltar para sua empresa em dobro. Esse dinheiro tem que render da sua empresa. Você tem que ter metas para ele, uma projeção, o que vai ser feito. Senão, não vai adiantar nada, no próximo mês vai faltar e você vai ficar sem dinheiro e vai ter que depois recorrer de novo a mais um crédito em alguma instituição. E vai virando uma bola de neve. Aprenda com quem já vivenciou e aprenda com quem tem experiência. Então, se você gostou do vídeo, se você aprendeu nossa aula de hoje, curta e também, se quiser, passe para as pessoas que precisam de uma ajuda e deixe o seu comentário caso queira. Até a próxima!